Uma árvore cai na floresta, mas não tinha ninguém observando. Fez barulho? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo de filosofia aqui do canal. Hoje eu vou apresentar para você o pensamento radical de George Berkeley, um empirista e também idealista. Um bispo anglicano que ficou famoso pela sua frase "Esse est percipe", ser é ser percebido, mas que, segundo alguns especialistas, talvez fosse melhor descrita como "esse est o percipere ou percipe", ou seja, ser é perceber e ser percebido. Porque para Berkeley não existia uma substância material de que falam certos filósofos. Para ele, na verdade, só existia uma substância no universo. Ele era, portanto, um monista. E essa substância, ela é o pensamento. Ela não é a matéria. Então, as coisas, para o Berkeley, materiais, só existem na medida que são percebidas. Mas aí você pode se perguntar, ok, Mateus, mas então, e se não tiver ninguém aqui no quarto? Ele continua existindo? Eu vou sair e não vai ter ninguém. O quarto continua existindo? Para o Berkeley, sim, porque resta aí uma percepção. A percepção mais importante de todas, que é também a causa de todas as outras. A percepção de Deus. Então Berkeley postula um Deus que é a causa de todas as nossas percepções e volições. Então aqui a gente tem a solução para o nosso problema da árvore que cai sem ninguém estar olhando, que eu trouxe no começo do vídeo. Para o Berkeley, sim, ela faria barulho, ela apareceria, porque existe uma percepção onipresente, que é a percepção de Deus, que está em todos os lugares e está percebendo tudo. Então o Deus de Berkeley é um Deus que está engajado com o universo. Ele está sempre atuando no universo constantemente. Mas aí você pode trazer alguns questionamentos. Sr. Berkeley, mas e com relação às ilusões de ótica? Eu gosto de ensinar o Berkeley fazendo esse negócio aqui, ó. Você vê essa caneta? Ela parece que está torta, às vezes, quando eu faço isso. Mas quando eu toco na caneta fazendo isso, eu sei que ela não está torta. Então, por que a gente acha que a caneta está torta? Deus quer enganar a gente? Então não é o Deus benevolente. Berkeley responde a esse problema da seguinte maneira. Não é que Deus queira te enganar. Na verdade, a sua percepção de que a caneta é torta é tão verdadeira quanto a percepção de que a caneta é reta, é sólida, ela não é torta, quando você segura ela. Só que são duas ideias diferentes, duas percepções diferentes e ambas reais. Mas aí a gente entra em outro problema, que é o problema do solipsismo. Porque se todas as percepções são ideias, cada pessoa percebe diferentemente. E entre a minha percepção dessa caneta, que ela é reta, a sua percepção dessa caneta, que ela é torta quando eu faço isso, e a percepção de Deus sobre essa caneta, existem três ideias diferentes. Então, Berkeley vai muito mais radical do que Locke, talvez até do que o próprio Hume, ao postular que as coisas elas só são reais enquanto são percebidas. Elas provêm da nossa volição, do nosso pensamento, das nossas ideias. Porque a única substância do universo é o pensamento. Aí a gente cai numa espécie de solipsismo, porque cada pessoa fica preso na sua própria percepção, e a gente nunca consegue transcender para a percepção do outro, ou para a percepção de uma coisa em si, porque em Berkeley não existe coisa em si, só existe a percepção. Veja como que é diferente do que vai fazer Immanuel Kant depois. Immanuel Kant vai formular um idealismo transcendental justamente porque ele postula que existe sim uma caneta real, uma coisa em si. Só que a gente só consegue perceber dessa coisa em si
de acordo com as limitações da estrutura cognitiva do sujeito transcendental, que somos nós. A gente representa através do espaço, do tempo, da causalidade. E nós não podemos perceber coisas que estão além da nossa cognoscibilidade. Por isso que é um idealismo transcendental. O idealismo de Berkeley não é transcendental. É, na verdade, um idealismo imaterialista e empirista radical. Eu vou ler para vocês, então, uma passagem da principal obra de Berkeley, Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano. Eu estou aqui numa edição que tem junto Berkeley e o Hume, da coleção dos Pensadores. Aqui na descrição você pode comprar obras recomendadas do Berkeley, e comprando através dos links na descrição você também vai estar ajudando esse canal. Antes de ler, eu gostaria de te convidar também para deixar a sua curtida e se inscrever no canal, porque aqui eu trago novos pensadores, novos vídeos de filosofia, 3 vezes por semana, e aqui é o lugar para aprender filosofia online com qualidade. Então já deixa a sua curtida, pois isso ajuda muito a informar isso ao algoritmo do YouTube. Vamos então ler um pouco do segundo e do terceiro item da obra dos Princípios do Conhecimento Humano de Berkeley, pulando a introdução. Mas ao lado da infinita variedade de ideias ou objetos do conhecimento, há alguma coisa que os conhece ou percebe, e realiza diversas operações como querer, imaginar, recordar a respeito deles. Este percipiente, ser ativo, é o que chamo mente, espírito, alma ou eu. É desnecessário dizer o legado cartesiano que tem, mesmo nesse pensamento empirista, né? Do cogito cartesiano, penso, logo existo. Eu existo enquanto pensamento, de um século antes. Por estas palavras não designo alguma de minhas ideias, mas alguma coisa distinta delas e onde elas existem, ou o que é o mesmo, porque são percebidas. Porque a existência de uma ideia consiste em ser percebida. E no terceiro item ele diz: todos concordarão que nem os pensamentos, nem as paixões, nem as ideias formadas pela imaginação existem sem o espírito. E não parece menos evidente que as várias sensações ou ideias impressas nos sentidos, ligadas ou combinadas de qualquer modo, isso é, sejam quais forem os objetos que compõem, só podem existir em um espírito que as perceba. E mais à frente, no final, ele diz: o que se tem dito da existência absoluta de coisas impensáveis, sem relação alguma com o seu ser percebidas, parece perfeitamente ininteligível. O seu esse é perceber. Nem é possível terem existência fora dos espíritos ou coisas pensantes que os percebem. Bom, essa foi uma introdução ao pensamento do Berkeley. Eu estou trazendo outros filósofos aqui para o canal. Espero que você esteja gostando. Semana passada a gente falou sobre a filosofia do Leibniz, racionalista do mesmo período. Você pode conferir também. Todo esse pessoal ele ainda tem um legado muito forte da escolástica e do cartesianismo. Eles estão tentando dar conta da existência de Deus, que é um problema que vai ser resolvido no século XIX, sobretudo com Nietzsche. E essa noção do espírito, da ideia, do pensamento como a realidade, vai ganhar o seu paroxismo no Hegel, também no século XIX, mas vai ser desconstruído com Nietzsche, com Heidegger, e eu acho que, do ponto de vista contemporâneo, é uma filosofia muito abstrata, com muitos postulados, e que incorre numa maneira de pensamento que, pelo menos do ponto de vista da história da filosofia, já foi superado. Muito obrigado por assistir, deixe a sua opinião aqui nos comentários, e eu te aconselho agora a assistir a minha introdução ao Immanuel Kant, que vai formular o seu idealismo transcendental, laçando as bases para uma reformulação crítica da filosofia. Clique aqui em cima e conheça o pensamento de Immanuel Kant.